Estamos começando mais um programa Cobogós, aquele programa que refresca suas ideias, traz novos ângulos aí, novos olhares e reflexões importantes aí também para o dia a dia e para os negócios. E não deixe de seguir Empreiteira Digital e também Cobogós Oficial lá nas nossas redes sociais. Para variar, eu estou aqui em boa companhia novamente, ao lado da minha querida sócia, Edilene Almeida. Tudo bem, sócia? Tudo, e você? Tudo bem também. E aí programão, mas eu adoro esse assunto, eu gosto demais, né? Sei. A nossa convidada de hoje, ela passa os dias fazendo uma coisa que parece simples, mas é das mais difíceis que existem. Olhar uma pessoa de verdade. E o que seria isso? Amanda Roge é fotógrafa, retratista e construiu o nome dela registrando profissionais e marcas das profissões mais tradicionais às mais criativas. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, meninas. Gostei da apresentação. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, um prazer. A gente já até experimentou Sim, um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Mas seria muito bom, né? Não só a gente conhecer um pouquinho mais de você, do seu trabalho, né? Da sua jornada e os nossos telespectadores aqui também. Então, conta um pouquinho pra gente sobre você, como, né, a sua construção de carreira foi acontecendo até aqui. Na verdade, eu sou formada em design de moda, né? Então, em 2011, né, lá atrás, me formei em design de moda e na época eu achava que eu seguiria aí por esse caminho. Tive aula de fotografia na época, mas não fazia ideia que eu me tornaria fotógrafa. Já gostava de fotografia, mas ter uma câmera profissional não era uma coisa possível para mim naquele momento. Então, continuei na área da moda, me formei, fui fazer um intercâmbio também para fazer inglês, né, aprender inglês, intercâmbio de inglês, para voltar depois de 6 meses e continuar no mercado da moda. E aí, nesse caminho, né, fui trabalhar lá fiz vários trabalhos, babá, faxineira, para poder me sustentar lá no intercâmbio, e comprei uma câmera fotográfica para registrar as viagens, e aí fui me apaixonando pela fotografia. Aí fiz um curso de fotografia lá, né, cursos breves, assim, para relembrar o que eu tinha aprendido na faculdade, e aí comecei a fotografar algumas amigas, de brincadeira mesmo, fotografar viagem, fui me apaixonando cada vez mais, me especializando, até que eu me dei conta de que eu queria mudar de área e que eu, né, queria ser fotógrafa. Então foi um processo, né, eu ficaria 6 meses, acabei ficando 5 anos na Irlanda. Então durante esse tempo comecei fazendo trabalhos de graça, né, até que no último ano que eu estive lá, em 2017, eu fui chamada para trabalhar num estúdio fotográfico da Irlanda e fiquei lá durante esse ano, né, 2017 inteiro. E aí foi quando eu realmente consegui me chamar de fotógrafa nesse período, porque até então eu, né, ainda não tinha essa confiança de me considerar fotógrafa, né, fazer alguns trabalhos remunerados, assim, coisa pequena, fiz casamento, e aí durante esse período no estúdio que eu comecei a criar essa autoconfiança e aí fiz família, feminino, e aí no final de 2017 decidi voltar para o Brasil, então após 5 anos lá no intercâmbio voltei para o Brasil. E aí que eu decidi viver só de fotografia, né, porque até então eu fazia, né, para garantir o salário, fazia trabalhos como babá, e a fotografia também em paralelo. E aí aqui, em 2018, que eu comecei, não, vou viver só de fotografia, já que eu vou voltar e começar do zero de novo, né, ao invés de eu dar um passo para trás e voltar para a moda, eu vou seguir na fotografia, e aí fiz ensaio feminino, e aí aos pouquinhos comecei a fazer corporativo. E aí o corporativo foi crescendo cada vez mais e hoje em dia eu faço principalmente retratos corporativos, né? Mas eu falo que eu gosto de retratar gente, então faço retratos em geral, mas o carro-chefe hoje em dia é o corporativo. E você estava comentando comigo que você gosta de ser chamada de retratista, né? Eu queria que você contasse um pouco, né? O que é ser uma retratista? Exato. Embora eu tenha orgulho das pessoas me reconhecerem como fotógrafa de retratos corporativos, né, tem um curso de retratos corporativos também numa plataforma para videomakers e fotógrafos, porém, eu acho que ser retratista, né, vai além de ser retratista de corporativo, porque eu acho que te dá uma liberdade criativa, né, te permite criar mais
e contar várias versões da pessoa, né? Quando você retrata a pessoa, você pode contar o que você quiser dela. E o retrato corporativo, acho que limita um pouco. Embora eu goste de fazer, eu acho que tem uma margem para você criar também dentro dos retratos corporativos, né? Você pode também trazer um pouquinho de personalidade, diferente do que muitos acreditam. Mas existe uma limitação, porque você precisa também seguir ali um padrão, de repente, para você se vender para uma empresa ou para o seu cliente. E o retrato, eu acho que me deixa mais livre para criar. Então, tanto em relação composição, cor, pose. Então, eu acho que não tem limites, assim. E eu acho que capta ainda mais essência. No corporativo, a gente também, né, eu gosto de captar a verdade ali da pessoa, mas no retrato, eu acho que ainda você pode pegar um momento mais íntimo da pessoa, enfim, num momento feliz ou num momento não tão feliz, enfim. Mas eu acho que é isso, né? Te permite criar mais. Isso, para mim, eu tenho um pouco mais de prazer, assim, quando eu tenho essa liberdade para criar mesmo. Muito bom. Isso me fez lembrar quando eu te conheci também, né? Que eu te conheci porque eu vi uma foto nas redes sociais do seu primo Alexandre, que havia estudado comigo. Eu achei aquela foto tão bonita, sabe, assim, né? Eu falei, nossa, que foto bonita. Aí eu vi o nome da fotógrafa, cliquei e falei, legal. olha, né? E quando eu tive a experiência de ser fotografada por você, que eu já morria de medo de fazer um ensaio, né? Assim, A maioria tem. Você me orientou, dirigiu assim de uma forma que eu fiquei muito à vontade, né? De um jeito que eu não esperava. E as fotos ficaram muito lindas, né? E eu senti isso, que transmitiu muito quem eu sou. Né? Que legal. Então, ficou muito legal. Olha, um depoimento. Um depoimento fora. Mas eu acho que deixar a pessoa à vontade é um ponto importante, né? Sim. Muitas pessoas têm esse medo, muitas pessoas deixam de fazer porque acham que não vai entregar. Eu sinto que as pessoas têm essa cobrança. Eu não vê as fotos prontas ali no meu portfólio e fala, olha, só fotografa gente, né, com experiência, eu não vou conseguir entregar o que ela está esperando, né? Então as pessoas ficam nessa tensão. Mas eu faço de tudo para deixar a pessoa mais à vontade possível, para ela poder ser ela mesma, né? E cada um tem um ritmo, também um tempo para poder entregar, né? E ficar confortável, né? Então eu vou respeitando também o tempo de cada um também tem um jeitinho de direcionar ali, mas bom saber que eu consegui. Sim, muito bom. Eu lembro do radinho, né, que a gente trouxe um elemento que é muito legal. Sim, tem uma foto muito legal, né, do rádio com a fita cassete, né, é verdade, eu lembro dessas fotos, é muito bom, são muito boas. Agora, Amanda, eu fico sempre com uma curiosidade, assim, se é um dom ou se um profissional que faz, né, que é retratista ou fotógrafo, se ele pode desenvolver isso ao longo do tempo, né? Eu não sei o que gerou ali, né, talvez essa indignação, esse desejo, né, em relação a você optar por seguir essa carreira, mas isso é um dom, porque eu vejo as fotos, eu tiro uma foto, pode ser com o melhor equipamento possível, e eu falo, gente, tem que ter ali, né, um olhar muito apurado para fazer um clique diferenciado mesmo, né? E é esse o olhar que cada profissional que se propõe a fazer tem. Mas o que você diria que isso é possível de desenvolver ou é um dom mesmo? Eu acho que a parte técnica é super possível de você desenvolver, mas você precisa ter um interesse por pessoas. E aí eu acho que isso não tem como você aprender, né? É de cada um. Então, tem muitos fotógrafos, né? Eu conheço fotógrafos excelentes, mas tem alguns que às vezes não têm paciência de lidar com a pessoa, de esperar, às vezes ela entregar ali no tempo dela, né? Às vezes a pessoa está desconfortável, não tem essa empatia, não consegue sentir que a pessoa não está confortável com algum direcionamento que você deu. Então, se a pessoa não tem esse interesse pelo outro, eu acho que ela não vai conseguir aprender, né? Você precisa ter essa vontade e esse olhar para a pessoa mais sensível. Mas a parte técnica acho que você desenvolve, mas também tem a paixão. Se você é apaixonado pela fotografia, você tem mais vontade de aprender a parte técnica. Tem gente que só quer, né, que não sei se é falta de paixão, porque eu conheço fotógrafos também que falam que gostam, mas quando você fala, vamos fazer um projeto autoral para a gente desenvolver um pouco mais. Para mim, projetos autorais são super importantes para a gente se conhecer como fotógrafa, se desenvolver. E às vezes a pessoa não quer, não, eu faço porque eu faria de graça, assim, mas lógico, eu não faço, né? Faço às vezes alguns autorais, mas é uma coisa que até de graça eu faço feliz, entendeu?
E aí você vê que tem algumas pessoas que de graça não faz com tanto prazer assim. Que legal. E aí, é isso, né? Eu acho que é também o fato de você se apaixonar pela fotografia também. Quanto mais apaixonado, mais você vai praticar a parte técnica e mais desenvolver a parte técnica. Mas eu acho que é possível essa parte, né? Que legal. O olhar pelo outro, eu acho que é muito mais de cada um mesmo. E você optou por ter o estúdio, né? Então o foco não é somente a fotografia, exercer, né? Você é uma empreendedora. Como que é gerenciar tudo? Porque aí você atua gerenciando o estúdio, gerenciando a agência, agenda, Exato. tratando as imagens, é tudo centrado em você. Como que é essa rotina? Exato, eu ainda assim, né, eu tenho uma pessoa de marketing que trabalha para mim, assim, com a parte de tráfego e tal, mas a maioria das coisas eu que faço, contato com o cliente, que eu até tenho um apego com isso também, uma dificuldade de delegar, né, mas porque eu quero ter o controle de tudo, sabe, ter certeza que está sendo bem feito, então eu faço esse contato com o cliente, edição, a fotografia, o cuidado do estúdio ali, então assim, parece simples, né, só ter um estúdio, mas você tem que manter ele limpo a cada ensaio, eu sempre dou uma organizada, chego 2 horas antes de cada ensaio, eu sou assim, né. Poderia chegar 5 minutos antes de atender o cliente, mas eu tenho esse cuidado de chegar antes, me preparar psicologicamente, pensar no ensaio, como que vai ser, organizar o espaço, e isso leva tempo, né? E então tem essa parte, fora os custos também, então é muito mais custo. E era um sonho meu ter o estúdio, porque é um espaço, eu sinto que é um espaço para eu criar também. Quando eu quiser, eu me sinto super bem lá no estúdio, então às vezes eu não tô num dia legal, vou pro estúdio, eu entro lá, olho, falei, cara, isso aqui tudo eu que pensei, cada detalhezinho, por menor que ele seja, assim, mais simples, mas assim, é tudo pensado com muito carinho, então era um sonho para mim ter aquele espaço para eu receber os clientes, mas tem fotógrafos que optam por alugar um estúdio só quando vai utilizar mesmo, né, e é uma opção bacana também, funciona. Eu acho que a pessoa tem menos custos, né, mas para mim eu poderia trabalhar dessa forma também, mas eu quis ter o espaço, né, para chamar de meu e não penso em mudar tão cedo, sim, mesmo que tenha mais custos, mas é gostoso ter esse cantinho ali com a minha cara, que eu posso receber para os clientes e proporcionar essa experiência aí para os meus retratados. A fotografia é uma experiência, né? Sem dúvida, e falando nessa sua jornada, são pelo menos 8 anos aí, né? Sim. Empreendendo. Vivendo só disso, né? Que eu falo que porque antes foi mais ali um processo de amadurecimento. E de aprendizado, né? Enfim, mas nesse período dessa sua jornada, né? Até como empreendedora mesmo, responsável, né? Pelo seu negócio e vivendo disso, teve algum momento que você traz, ou que você lembra de alguma decisão muito difícil que você tenha tomado, ou que precisou tomar para isso se tornar cada vez mais possível? Eu acho que o estúdio foi uma decisão difícil, porque eu queria ter o estúdio até antes da pandemia, né, então eu já estava naquela vontade de ter meu próprio estúdio. Eu acho que essa vontade, despertou essa vontade em mim depois que eu trabalhei no estúdio lá na Irlanda, né, o ano que eu fiquei lá, eu tive essa vontade de ter meu próprio estúdio. E meu marido falava, não, vamos com calma, vamos se planejar, eu já sou mais, né, eu gosto de me planejar, mas eu também sou mais, tô com vontade, eu vou fazer. E aí eu já queria fazer antes, só que por um lado foi bom, porque entrou a pandemia, e aí deu aquela, né, foi aquela loucura para todo mundo, e aí acabou a pandemia, acabou, né, foi ficando mais tranquilo, e aí eu comecei a pensar mais, a amadurecer mais essa ideia do estúdio, mas ainda assim era um passo a mais que eu daria, então era um risco, né, porque eu sabia que eu ia dobrar as minhas despesas e ainda não tinha um fluxo suficiente para bancar aquilo, só que eu acreditei que uma coisa me traria outras, assim, então a decisão do estúdio me traria mais clientes, me traria mais autoridade, muitas pessoas realmente, né, começaram a fechar comigo porque eu tinha já um espaço, então traz mais, né, sei lá, para algumas pessoas, não que isso determine ser um bom profissional, não, eu acredito que muita gente que não tem estúdio faz um ótimo trabalho, mas assim, eu acho que isso me deu mais autoconfiança também, então foi muito positivo, mas foi uma decisão difícil, porque eu não sabia como seria no mês seguinte, assim, nos próximos meses, e deu tudo certo desde o começo, assim, felizmente. E Amanda, tem alguma situação assim que você já presenciou de um cliente, de repente,
está buscando um estilo de fotografia e quando você conhece ele presencialmente, você percebe que talvez seja um outro caminho, aquilo que ele precisa? Isso dentro do corporativo? Olha, deixa eu pensar assim, aqui. Expectativas versus realidade, de repente. Tô tentando pensar em algum caso. Acontece muito, é engraçado, né? As pessoas veem meu trabalho, eu publico, né, fotos assim que eu acho mais estratégicas, fotos diferentes entre si, tento não repetir para ficar tudo muito igual. Tem muita gente que me procura, talvez por ter um olhar um pouco mais criativo, mais voltado para moda, mas na hora de executar ele quer fazer o tradicional, sem cores, né, cores neutras, paletó, gravata, pose clássica. E aí ele não permite... Engraçado, ele me procura por esse olhar criativo, mas na hora ele... E tem um pouco de medo de ousar um pouco mais, né? Eu acho que... Não sei se é por falta de referência, às vezes não consegui visualizar a foto um pouco diferente, aí tem um pouquinho... Mas é isso, assim, mas não lembro de um caso específico agora que eu... Nesses casos, você consegue quebrar um pouco disso, assim, da pessoa experimentar um pouquinho do... Às vezes eu vou sutilmente, né, eu tento também respeitar o limite de cada um, então às vezes a pessoa traz, sei lá, as roupas que ela tem, eu tento sugerir, ela vem às vezes com uma ideia de roupa, eu falo, e se a gente fazer essa combinação, de repente, não tinha pensado nisso, não sei, aí eu falo, vamos testar, se você não gostar, você não precisa escolher a foto, e muitas vezes a pessoa gosta, às vezes a pessoa tem essa dificuldade, é mais tradicional, né? Mas eu vou respeitando o limite, é a mudança, mas dentro do estilo da pessoa, do perfil da pessoa, né? Porque também acho que isso é importante. Não adianta o fotógrafo, o artista falar, não, vou fazer minha arte aqui e não ouvir o cliente, não olhar para ele, não. Né? Então eu dou o meu olhar, trago o meu olhar, minhas sugestões, mas se a pessoa não tá, se ela tá resistente e quer manter, né, da forma que... Então eu respeito e tento trazer um equilíbrio, né? Meu olhar com também o que a pessoa espera, o que é dentro do estilo dela, da personalidade dela. Uma curiosidade, né, ouvindo você falar agora também a questão da moda e dessa experiência que você tem, né, de olhar para as roupas, fazer ali, ajudar nessas combinações. Isso não é algo que todo fotógrafo olha, né, antes da pessoa chegar no estúdio e tirar uma foto, mais uma característica sua também. Sim, então, como eu vim da moda, eu acho que eu trago muito esse olhar, né, tanto que no começo eu até cheguei a pensar em trabalhar com fotografia de moda, mas aí fui indo por esse caminho de retratar pessoas comuns, né, digamos assim, e... fugiu a pergunta, repete a pergunta, já não, é que é a experiência mesmo, né? A gente foi lá fotografar com você, aí a gente leva algumas roupas, né? Aí lá você fala assim, essa daqui combina com essa, fica legal esse look. Sim, lembrei. Esse direcionamento que você dá ali, né? É muito legal isso. Eu vejo que muitos fotógrafos têm a técnica, são bons, né, às vezes para direcionar, mas para mim a roupa, ela é 50% da foto, muitas vezes, né? Primeiro que ela é uma extensão da pessoa ali, então se você está retratando a pessoa, a roupa ela é muito importante. Pode ser uma roupa simples, mas que tem um bom caimento na pessoa, que comunica ali com a personalidade dela. E muitas vezes a pessoa não tem esse olhar, né, esse detalhe. E eu acho que você pode perder a foto por conta disso. Se você não se atentou, não soube escolher uma boa roupa, pode estar tudo muito bem pensado, mas se a roupa não está legal, eu acho que perde. Assim como, eu falo que cada detalhe é importante, né? Assim como a pose é importante, uma pose mal direcionada pode estragar a foto, uma maquiagem mal feita pode estragar a foto. Então, eu acho que é um conjunto de coisas. E a roupa, eu acho que é um desses elementos que é importante a gente se atentar. E muitos fotógrafos não cuidam disso. Talvez por eu ter vindo da moda, né, para mim era uma coisa básica, né, para muitas pessoas não, e às vezes você olha a foto, quem não entende, talvez não está acostumado, fala, tem alguma coisa errada, mas eu não sei exatamente o que é, pode ser a roupa, muitas vezes. Eu imagino que a roupa pode ser talvez a primeira dúvida que uma pessoa tenha, né, que roupa que eu vou, né? Que roupa eu levo, né? Sim. Tem algumas dúvidas, assim, que são as principais que as pessoas, além da roupa, que as pessoas perguntam para você antes de fazer um ensaio fotográfico? Eu acho que a roupa é o principal, assim,
claro, que a pessoa quer entender como funciona o processo do ensaio, né? Se vai ser direcionado ou não, se ela vai ter que decorar as poses e ir lá já pronta. Mas a roupa, muitas vezes a pessoa pergunta, e eu não gosto de criar regras para nada, assim, falar, você tem que usar só preto, você tem que usar tal cor. Eu também tento ficar aberta para me adaptar, ou para, sei lá, às vezes eu acho que uma coisa não pode ficar legal, mas eu falo pro cliente, leva, de repente, até eu mudo minha opinião sobre isso, na hora que eu ver você vestindo e tal, mas é isso, né, eu acho que, já fugiu de novo a pergunta, gente, repete só a pergunta para eu poder complementar. Se tem, de repente, mais alguma coisa, né, que a pessoa te pergunta antes de fazer uma sessão de fotos, dúvidas acho que gerais. A roupa mesmo, aí eu dou alguns direcionamentos gerais, assim, em relação à cor, de acordo com o que ela quer transmitir. Maquiagem. A maquiagem local. Mais deixo por conta da profissional, ali na hora elas conversam e aí a gente também tenta direcionar pro que é adequado ali pro retrato corporativo, né, assim, algo que fique sofisticado, né, não é para uma festa que a pessoa está indo, então a gente tenta, mas a pessoa leva umas referências, né, muitas vezes, mas a roupa é isso, né, eu dou algumas direções em relação à cor, se a pessoa quer transmitir mais autoridade, mais seriedade, tons escuros funciona melhor, se ela quer mais leveza, transmitir ser uma pessoa mais acessível, tons mais claros. Então eu vou nesse caminho, né, algumas dicas gerais, mas também pensando na personalidade. Se a pessoa falar, Amanda, mas eu não sou uma pessoa de usar claro, nunca. É uma psicóloga, que eu acho que o claro, né, tem mais essa leveza, precisa transmitir essa acessibilidade, mas ela é de usar preto o tempo inteiro. Falar, o claro não combina comigo, não tem. Não, tudo bem, então a gente pode usar a roupa escura, mas na pose talvez a gente tenta trazer essa leveza com a pose, com a expressão, né, então, assim, eu tento também estar aberta a essas adaptações, assim, porque acho que eu não gosto mesmo de criar regras para as coisas, né, tem coisas que eu acho que funciona melhor, mas a gente tem que adaptar também ao jeito de cada um. E pode funcionar também, né. No final, depende do que a pessoa espera também, né. Isso. Agora, hoje em dia, né, a gente, inclusive, como agência, né, de arquitetura, até de soluções em marketing, posicionamento, autoridade, a gente vê muito esse volume, né, de pessoas fotografando, né, e se posicionando nas redes sociais, né, em outros canais aí também, e nem sempre, obviamente, tem esse seu olhar, né, de capturar ali a essência do profissional e da pessoa. Qual é a sua opinião sobre isso, né, e talvez nessa linha você começou também a não só compartilhar o seu conhecimento, mas também a fazer disso um negócio. Então, conta um pouquinho pra gente aí, que talvez seja uma maneira das pessoas também, né, que podem fazer diferente, te procurarem. Mas você diz em relação a ensinar por conta do curso? Ah, tá. Não, eu sinto que alguns fotógrafos vão muito, assim, muita gente começou a fazer corporativa porque era o que estava dando dinheiro, né, muita gente procurando, e aí acaba seguindo muito aquele padrão, né, a mesma coisa. Todo mundo igual. Exatamente. E aí tem muita gente que vem me perguntar, acha que o corporativo é isso, né, eu até, na verdade, a palavra corporativo, eu acho que acaba limitando um pouco, parece que é algo mais sério, né, mas a gente usa também o termo marca pessoal, que aí eu acho que fica mais leve, né, então, muita gente, eu acho que tem essa visão que tem o corporativo, marca pessoal tem que ser terno, gravata, fundo cinza, ou branco, ou preto, e poses rígidas, né, claro que não é uma coisa também tão solta assim, mas é isso, acho que não consegue achar um equilíbrio, né, então... Aí você encontrou um meio do caminho, uma alternativa de... Porque me incomodava um pouco ter que fazer tudo muito parecido, tudo muito igual, nesse padrão muito sério, então por um tempo eu olhava e falei, ainda não é exatamente, não me vejo muito, assim, nessas fotos, né, eu acho que eu senti a necessidade de me ver, assim, ver a minha identidade na fotografia, tanto em relação à edição, estilo de edição, quanto a foto em si, então eu demorei um tempo para eu me encontrar nesse caminho, e aí quando eu descobri que eu poderia trazer a moda para os retratos corporativos, né, usar isso a meu favor, eu acho que abriu minha cabeça, assim, eu me senti mais feliz, realizada dentro da fotografia. Então, tem muita gente que começou nesse caminho pelo dinheiro, porque é o que o pessoal procura mais, mas aí eu acho que tem dificuldade também de
de repente cobrar mais, porque é mais do mesmo, né? Então a pessoa pode até conseguir fechar, mas às vezes ela não consegue cobrar tanto porque não buscou ali uma identidade na fotografia dela, né? Então eu consegui, eu acho que ao longo do tempo, criar essa identidade. E aí hoje você também aplica essas formações. Você tem um curso hoje para trazer esse olhar, de repente, disseminar isso? Eu tenho um curso fixo, que eu fiz uma gravação para uma plataforma que vende cursos para a galera do audiovisual, né, videomakers e fotógrafos. Tá. E eles me convidaram para eu gravar um curso de fotografia né, corporativa nessa plataforma. Então eu fiz uma gravação, uma vez está lá, e é isso. Mas eu não tenho um curso meu, né, até gostaria, né, é um projeto aí futuro, breve, quem sabe. Eu gostaria, né, acho que seria interessante. Algumas pessoas me procuram, perguntando. Então seria interessante, até para atualizar, porque esse curso foi gravado acho que há uns 4 anos, né? Tá lá na plataforma para quem quiser, uma plataforma muito legal, não sei, AV Makers. Pode falar. AV Makers, né, é bem bacana, assim, eles têm conteúdos bem interessantes lá, e aí quem assina a plataforma tem acesso a todos os cursos, inclusive o meu. Então foi isso, né? Mas já fiz workshop para pessoas conhecidas que me pediram, aí eu fiz, mas ainda não desenvolvi um curso meu para eu poder oferecer. Mas estou sempre disponível ali para responder perguntas, as pessoas me chamam no direct, faz alguma pergunta, que equipamento você usa? Eu gosto de compartilhar, eu gosto de dividir isso com as pessoas, né? Então, é algo que futuramente, quem sabe, eu terei meu próprio curso. Já temos ideias. Aí, ó, aguardem. E, Amanda, o que você vê, assim, o que uma boa foto pode, assim, promover na vida, na carreira de uma pessoa? Hoje em dia a gente usa a rede social para tudo, né? Para se relacionar, achar, né? Quem é solteiro aí para procurar um novo amor, usa os aplicativos, tudo online, né? Então, antes da gente mostrar nosso currículo, a pessoa saber quem a gente é de fato, a foto ela vem primeiro, né? A primeira coisa, é o cartão de visitas. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Eu sei que parece futilidade para algumas pessoas, tem profissionais antigos que às vezes resistem, né, para fazer uma foto profissional, mas muita gente me procura e fala, Amanda, eu lutei para não fazer, mas não tive como, assim, chega uma hora que eu realmente vi que precisa, é aquela coisa do marketing, né, da propaganda é a alma do negócio, e a foto eu acho que ela tá inserida nisso, assim, a foto ela faz parte dessa propaganda, né, esse marketing pessoal, então você precisa se preocupar, você pode não ser um bom profissional, mas se você tem faz uma boa propaganda sua, você consegue se vender mais do que quem é ótimo, tem gente que é muito bom, mas não transmite isso na imagem. Então, você precisa estar com uma imagem que represente quem você é, o profissional que você é. Então, faz toda a diferença ali, né? Claro que não é tudo, mas é isso, é um ponto importante. E aí, depois vai de você prender o cliente, né? Ou se manter ali na empresa de acordo com a sua capacidade mesmo, né? Mas a foto, ela... Então, aquela coisa da primeira impressão é que fica. De fato, é verdade. Porque aí depois tem que manter, né? Porque inconscientemente as pessoas vão, no meio de tanta gente ali, elas vão bater o olho e vão ver quem transmite mais autoridade, profissionalismo, né? E a foto, ela transmite isso. Se você tá com uma foto qualquer, vai transmitir amadorismo, a pessoa vai fazer a leitura de que você não é um bom profissional. Pode não ser verdade, mas... É um fato, né? Igual a roupa também, a pessoa não se preocupa com o jeito de se vestir, também parece futilidade, né? A moda, mas realmente a moda ela comunica, a roupa. Então, é importante pensar nisso, né? Sou suspeita para falar, mas assim, eu tenho depoimentos de clientes que passaram por isso, que tiveram bons resultados depois de fazer o ensaio. Então, é isso, né? Tem que se preocupar com a imagem. A gente aqui trabalha muito com isso também. Agora... Amanda, um caso assim que de repente não foi tão bom, ou que você teve muita dificuldade para gerenciar ou direcionar ali na hora de uma sessão, por exemplo, tem algum exemplo, alguma coisa que você viveu e falou, isso aqui foi bem desafiador? O que eu vejo, né, já aconteceram algumas vezes, não é tão comum, mas acontece. Assim, eu acredito que a mulherada, no geral, ela tem uma autocrítica a mais, assim, mais que o homem, né? Tem homens mais também... fácil fotografar homens do que eles mulheres. São bem mais práticos.
Mas eu, como mulher, eu entendo. Então, eu tenho essa empatia, porque eu também tenho minhas autocríticas. Então, eu tenho essa paciência, porque eu sei que eu também vejo uma foto minha, eu vejo várias, eu gosto de uma. Então, também tem coisas minhas que eu não gosto. E aí, eu entendo, sabe? Então, às vezes pode ser aquele cliente chato, que você chama de cliente chato. Mas eu sou essa cliente chata, eu seria, né? Então, eu falo, não, eu tô aqui, assim, o ensaio é programado pra gente fazer em 1h30, o básico, né, que eu tenho. Já fiquei 3 horas nesse ensaio, porque a cliente tinha um problema de autoimagem mesmo. E era uma cliente bonita, né? Eu julgo ela uma cliente bonita. E ela não se gostava. Mas aí eu acho que é uma questão... Claro que eu também sempre paro para olhar o meu trabalho. E eu também tenho essa autocrítica com o meu trabalho, né? Não vou negligenciar e falar... Não é culpa minha, é culpa da cliente. Eu também olho e falo, não, o que eu poderia ter feito diferente para agradar a cliente, para ela gostar? Como eu posso melhorar? Eu sempre me questiono também. Mas tem casos que você vê que realmente você não tem o controle sobre tudo, assim. A cliente precisa trabalhar a imagem, né, a forma que ela se enxerga. Então, já teve casos, assim, da pessoa não se ver bonita, e aí você fala, não tenho o que fazer. Aí é terapia, né? É verdade. Então, eu acho que esses casos são os mais desafiadores, assim, que eu lembro. Não teve um específico, né, mas tiveram alguns, assim, né, que a pessoa tem essa dificuldade de se ver. Tanto que a inteligência artificial, hoje em dia, tem muita gente que faz foto corporativa com IA, e assim, né, eu não sei como vai ser daqui a um tempo, pode ser que a gente acabe mudando de opinião e goste, que todo mundo vai aderir a retratos por IA, mas para mim já perderia a graça, para mim não faz sentido, porque retratar a pessoa é você fazer a leitura, né, de alguém, captar a essência, e aí se eu tiver que fazer fotos por IA, para mim é um trabalho de designer, não é um trabalho de fotógrafa, de registrar, então para mim perde sentido, eu vou querer mudar de profissão, eu acho. Mas tem uma pessoa que eu conheço, uma cliente que eu já fotografei, eu vi que depois de um tempo ela começou a usar muito fotos por IA, e ela já é muito autocrítica, né? E aí ela fez um ensaio com outro fotógrafo que ela compartilhou comigo. Eu falei, Amanda, não gostei de nada. E aí eu me questionei, será que ela não gostou porque ele não trabalhou bem ou porque ela tá tão acostumada a se ver por, né? Com filtros? Com filtros e fotografia por IA. Sim. E quando ela se viu de verdade, ela não se gostou. Então eu acho que é muito mais essa segunda opção do que de fato, assim, o fotógrafo não foi bacana, sabe? Não fez um bom trabalho. Então, eu acho que é um perigo por isso, porque a gente se vê na fotografia por IA, todo mundo é bonito, é perfeito, todo né? Todo mundo é muito parecido, né? Na verdade. Todo mundo é perfeito. Os traços são... O legal é você ver beleza, você deixar a pessoa bonita, ou assim, a pessoa se ver bonita sendo quem ela é, com as particularidades dela. Imperfeições também. Exato, né? Exatamente. E aí, eu acho que a IA deixa todo mundo, né, padrãozinho, e aí é muito fácil da pessoa se gostar. E quando ela se vê na vida real, ela tem dificuldade de aceitar. A gente ia perguntar sobre a IA, né? Agora já respondeu. Mas eu tenho uma curiosidade, porque todo mundo usando IA, né, enfim. Mas quando a gente fala de fotografia mesmo, além do olhar do fotógrafo, né, da pessoa ali por trás das câmeras, o equipamento, ele conta muito, faz a diferença, né, no momento de você retratar alguém? Ele faz, mas ele é secundário. Eu sempre recomendo, assim, os fotógrafos que estão começando, explorar o máximo do equipamento básico que ele tem, até mesmo do celular, quem gosta de fotografia com celular, explora o máximo que você sabe, né, explora o máximo do equipamento que você tem, aprende a trabalhar iluminação, enquadramento, edição, e aí sim, quando você achar que não tem mais para onde ir, aí você dá um upgrade no seu equipamento. Eu vejo muitos fotógrafos, né, de grupos que eu participei, assim, de WhatsApp, fotógrafos falando sobre equipamentos e sempre muito técnico. Peguei a última câmera, lançamento, e aí eu olhava assim, aí eu ia ver lá o perfil da pessoa, o trabalho dela, eu falei, cara não tá, a pessoa não tá ainda não tá desenvolvendo a parte criativa e já tá preocupado em comprar o equipamento mais caro. Melhor equipamento. Então, para mim não faz muito sentido isso, sabe? Eu comecei com um equipamento mais simples e tentava extrair o máximo, mas existe uma limitação, né? Então, tem algumas coisas que realmente o equipamento limita a gente. Mas tem fotógrafos muito bons fotografando com câmeras de iniciante, né? Fugiu a palavra, mas câmeras mais baratas, mais simples.
Mas eu sinto, mas depois que você tá ali, né, eu trabalho com isso, ganho dinheiro com isso, a gente quer comprar cada hora uma coisa nova, né, e realmente fotografia você tem uma... exatamente, é tudo muito caro, mas a gente quer toda hora mudar. Eu mudei a minha faz 3, 4 anos, mas assim, deu um ano eu já queria outro equipamento, mas estou me segurando justamente por isso. Falei, gente, as pessoas gostam do meu trabalho como ele é, não precisa ter essa pressa para trocar, é que a gente quer mesmo, a gente vicia, né, nisso, mas não é o mais importante. Às vezes o cliente nem tá vendo essa diferença que a gente vê de nitidez, assim, de, sabe, esse detalhezinho. Que legal. E você se fotografa? Se fotografa? Sim, sim. Faz tempo que eu não faço isso, mas eu gosto. Eu tenho uma dificuldade também das pessoas me fotografarem, assim, sou bem autocrítica, e eu gosto de me fotografar. Claro, tem a vaidade também da gente querer se ver bonita, né? Também quero viver essa experiência ali. Mas tem uma coisa do autoconhecimento também. Eu gosto de, toda vez que eu faço um autorretrato, eu tento pensar em alguma coisa que faça sentido, que conte uma história. Teve umas fotos que eu fiz, eu nem divulguei essas fotos porque eu não gostei muito do resultado, né? Mas aí depois eu fiz numa modelo, mas era alguma coisa que lembrasse a minha mãe, né? Perdi minha mãe muito cedo e ela gostava de... tinha um CD lá que a gente tinha, Marisa Monte, que aí a capa do CD era muito marcante para mim. Eu queria trazer esse conceito da capa do CD na imagem, assim, uma coisa toda rosa, que era a capa do CD da Marisa Monte. Então eu fiz uma foto minha pensando nisso, mas foi muito legal criar, né? E aí, depois eu falei, não, nesse caso específico, eu fotografei a modelo, gostei mais da modelo sendo fotografada. Mas eu já fiz outros autorretratos que eu gostei também, né? Então, eu sempre tento pensar em alguma coisa, um dia eu fiz um retrato com uma pegada mais retrô, eu gosto de elementos retrôs, né? Então, eu quero falar, quero tudo mais, uma coisa meio anos 70. Aí, trouxe cores, elementos que tinha a ver com essa época e me fotografei. Então... eu gosto de me fotografar assim, pensando, né, numa historinha mesmo. E é um autoconhecimento também, até para eu me ver, o que eu gosto mais em mim, qual o perfil que fica melhor. E eu acho que eu acabo me gostando mais também, né? Eu também tenho uma questão de autoimagem, assim. Então, para mim, também me ajuda muito nisso. Eu até revelei umas fotos, curiosidade. Legal. A gente fez umas fotos, né? E até eu lembro que minha mãe falava muito assim, né? Poxa, vocês hoje em dia não fazem mais revelações de fotos, eu fico olhando tudo no celular aqui. Ruim, né? E hoje em dia parece que a gente vem vivendo uma tendência, né, de retornar as fotos impressas. Você percebe isso? Sim, tem uma nostalgia, acho que para muita coisa, né? Para vinil, enfim, eu tenho muito disso, assim, de ter elementos antigos, eu gosto de comprar e tal. E a impressão, tem fotógrafos de câmera analógica hoje em dia, tem fotógrafos jovens, assim, que é especializado nisso, que dão cursos, e tem gente que fecha com eles por conta da fotografia analógica. Eu acho muito legal que a fotografia analógica, ela tem uma textura, uma cor diferente, que às vezes a edição não substitui. E as pessoas, eu acho, começaram a valorizar mais, porque a gente tem um monte de foto no celular, a gente tira, acha que vai ver direto, assim, tem dó de apagar, mas a gente nunca mais vê. Esquece. E a fotografia impressa, ela é muito, né, ela é mais bonita ainda. A foto, você vê a foto no digital, é legal, mas assim, ela impressa, eu não sei, é diferente. Inclusive, eu até tô com uma ideia de separar alguns retratos e fazer um álbum, um livro, como se fosse um livro de fotografia de retrato, sabe? Para eu guardar e para mostrar para as pessoas também o quanto é importante também a gente continuar aí revelando, né? Legal. E aí a gente deixa, né, como um livro de decoração que a gente deixa em casa, coloca na mesa e... Já tô pensando aqui que ela podia fazer um livro com a biografia de todo mundo, né? Não, dá pra criar. Eu fiz um projeto também de umas tias, acho que foi no Dia das Mães, e aí como eu não tenho minha mãe, eu peguei todas as minhas tias, muitas tias por parte de pai e de mãe, fotografei, fiz um retrato de todas elas todas trouxeram, acho que um lençol com alguma estampa, eu coloquei como fundo, né? E aí uma roupa que combinasse com a cor do fundo e retratei cada uma delas na mesa e ficou aquela coisinha, uma sequência muito parecida, né? Mas cada uma com uma cor, com uma estampa diferente. E aí foi um projeto pessoal também que eu fiz e para também valorizar essas mulheres que são importantes na minha vida e que tem um pouco da minha mãe, cada uma delas também.
E aí eu pensei em imprimir essas fotos como se fosse um livro também, né? E guardar de lembrança, ou dar para elas, escrever ali também uma história. Então eu gosto muito disso, né? A gente esquece da fotografia impressa, mas eu acho que é uma lembrança que você vai ver sempre ali. É mais fácil de a gente rever, né? E quantos retratos você já fez? Você tem noção? Já contabilizou? Olha... Deixa eu pensar. Eu já tô pensando aqui na série de edições de livros que a Amanda vai ter que fazer. Vai ser bem legal. Mais de 1.000, com certeza. Com certeza, pensando no tempo que eu tô fotografando, né, na quantidade que eu atendo por ano. Com certeza, mais de 1.000. E aí tem empresas que, quando eu atendo empresas, né, fotografo uma galera, assim, aí já contam umas 30 de uma vez, 40, mas assim... mas é isso, né, deve bem mais que 1.000 pessoas, com certeza. E tem alguma história marcante, assim, entre esses retratos? Tem algumas, assim, bom, recentemente teve uma cliente que eu acho que perdeu a mãe recentemente, ela estava também com uma questão com a imagem dela, acho que a autoestima, mexeu com a autoestima dela, essa perda e tal, e ela não tinha, acho que ela não estava se vendo mais com tanto carinho, né, depois disso, e ela fez um ensaio, ela ficou super feliz, agradeceu a gente, a maquiadora também, que fez um trabalho excelente nela. E ela, enfim, ela ficou muito grata, e isso me emocionou também, né, eu ouvi esse depoimento dela. Já atendi um rapaz que ele tinha acabado de superar uma depressão, e aí fez um ensaio pessoal, né, e homem é difícil, né, fazer, assim, assumir pelo menos que gosta de ser fotografado, eu acho que tem um pouco disso, mas no fundo eles gostam, eu descobri que eles gostam, e aí eles têm essa questão com a imagem, mas eles não assumem tanto como a gente, né? A gente mostra mais vulnerabilidade, eles não muito. E aí ele falou dessa depressão e queria fazer um ensaio para representar essa nova fase. E foi muito bacana também, é um menino querido. Teve um outro também que ele, acho que trabalha com grafite, ilustrador, ele quis fazer uns retratos e ele tem essa dificuldade de aparecer nas redes sociais, né? Para ele é um desafio. Até o trabalho dele ele não divulga porque ele... Não sei, ele tem essa dificuldade de se vender, né? Ele não... Não sei, ele explicando lá, e ele nem quis mostrar o trabalho dele. Eu perguntei, me manda suas artes para eu ver como é que é. Eu não sei, ele tem essa... alguma trava, alguma trava, não sei se é um trauma, enfim. Sim. E aí ele, não, eu sei que eu preciso, eu vou começar me fotografando antes de divulgar meus trabalhos. E aí ele veio com essa... Enfim, aí eu esperava um rapaz super bicho do mato, que não ia conversar direito, e é um menino encantador, assim, um rapaz super talentoso, assim, inteligente, e aí eu falei, cara, você tem um potencial e você tá se escondendo, sabe? Isso me emocionou também, porque... E aí foi um trabalho que eu também consegui criar dentro do retratos de marca pessoal, né, porque ele trouxe elementos do grafite pra gente fotografar, e tinha a ver com o trabalho dele, mas é um trabalho mais criativo, né? Então foi um trabalho legal de executar também, que eu pude criar ali com os elementos que ele trouxe. E eu descobri um cara com super potencial e que tinha dificuldade de se mostrar, né? E eu falei, meu, você é uma pessoa agradável. Ele tinha, acho que aquela coisa de, tô incomodando a pessoa. E pedindo desculpa o tempo inteiro pelas coisas que ele fazia. E eu tava vendo um cara muito diferente do que ele se dizia ser, sabe? Então foi um caso que me emocionou também. E muita gente vem, assim, com essa trava também, às vezes para celebrar um momento importante da vida, né? O corporativo, às vezes, é mais pensando no trabalho, mas tem muitos retratos pessoais, as pessoas buscam para... Retrato pessoal, normalmente, é para celebrar mesmo um momento importante. Então, tiveram alguns, assim. Legal. É tipo bom, né? Tatuagem, né? Que o pessoal fala, eu vou fazer uma tatuagem para representar esse momento, né? Deixa ali um registro, uma marca. Exatamente. Mas e essa marca é também profunda, né? Não é na pele, mas ela fica pra vida também. Né? Total. O retrato dura uma eternidade. Muito que bom. Papo bom! E olha só como passou rápido. Ai, já? Viu só? Olha só. Bem rápido. E quem quer te achar? Como te encontra? Para fotografar muito? Perfeito, eu tô mais ativa no Instagram, né, Amanda Rod Foto, e lá você encontra também na bio o meu site, quem quiser ver um pouco do meu site, e é isso, principalmente no Instagram, eu tento postar, às vezes eu dou uma sumida, né, às vezes eu posto um monte de coisa, né, eu tento postar um pouco do meu dia a dia ali, making off, resultado também das fotos, e é isso, quem quiser me chamar lá, tirar dúvidas, conversar, pedir orçamento, né, o WhatsApp também, lá, através do Instagram, você acha ali o contato também.
Maravilhoso. Amanda Rod Foto. Rod com demudo. Muito bom, muito obrigada, Amanda. Obrigada, meninas. presença. Adorei a conversa. Adorei. Uhum. Em breve fotografaremos mais. Ai, que delícia. Sem É dúvida. sempre bom rever vocês. Ai, Foi. uma sem delícia. dúvida. Que venha mais. E não deixe de compartilhar essa conversa super gostosa, esse papo sobre fotografia, retratos pessoais, né? A gente aprendeu muito com a Amanda aqui hoje, uma conversa bastante inspiradora. E não deixe de seguir Empreiteira Digital e Cobogoz Oficial nas redes sociais. Até a próxima. Até mais.